Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou a Lilian Lopes. No vídeo de hoje, gente, vamos fazer um plano de aula alinhado à BNCC para educação infantil com o tema de formas geométricas. Parece super simples, né? Mas como a gente inicia esse trabalho de ensinar mesmo formas geométricas para os nossos alunos? Então eu vou te mostrar o passo a passo de como iniciar esse processo. É por isso que eu trago para vocês hoje, juntamente com os códigos da BNCC, para essa fase, trago para vocês também atividades para vocês imprimirem e colocarem em portfólio, encadernar, fazer painel, o que vocês quiserem. Tudo isso eu falo durante o vídeo. Então, se você gostou deste conteúdo, bora comigo para a tela do computador. Então, nós já estamos aqui para mais um plano de aula aí alinhado à BNCC. E hoje nós vamos falar de um tema que é relativamente simples. Porém, a gente tem às vezes dificuldade de iniciar o assunto, iniciar o conteúdo. Por isso, gente, aqui no canal eu tenho muitas ideias de planos de aula que a gente precisa ensinar no dia a dia aí para os nossos alunos, desde a educação infantil até o Fundi 1. Porque assim, vamos supor, hoje nós estamos ensinando aí formas geométricas, certo? Só que você não vai ensinar só hoje. A gente vai começar hoje, amanhã a gente tem que dar continuidade, depois de amanhã também. E sempre, gente, sempre a gente tem que falar desse conteúdo. Você não fala só por um dia, uma semana. Você fala o ano inteiro, por vários anos, o mesmo conteúdo. A diferença é que ele vai aumentando o grau de dificuldade. Então, é o mesmo conteúdo com graus de dificuldades diferentes para cada etapa de ensino ali que você está. E é por isso que aqui no canal eu auxilio exatamente nisso, para a gente ter ideias, né, de atividades, já que eu tenho que ensinar tanta coisa durante tantos anos, tanto tempo, então eu dou algumas dicas e sugestões aí de ideias de planos de aula alinhada à BNCC. Hoje nós vamos falar para crianças de 4 a 5 anos. Essa duração do plano de aula de hoje é para uma semana. O tema é formas geométricas e a área de conhecimento, gente, é matemática. Lá no fundamental está inserido como, né, a área de conhecimento matemática. Porém, na educação infantil não é assim. A educação infantil são o quê? Lembra? Campos de experiências. Então, a criança na educação infantil, ela tem campos de experiências, ela vivencia experiências. Então, aqui a gente não fala de matemática, e sim de campos de experiência. Por isso que os dois campos de experiência que a gente vai trabalhar hoje são esses aqui, ó. Traços, sons, cores e formas e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Cada um desses tem aqui o objetivo, né, de aprendizagem e desenvolvimento que você vai inserir no seu plano de aula. Aqui você vai parar para escrever ou digitar no seu planejamento, tá bom? Gente, aqui nada é engessado. Tudo que eu for falar para você, eu sempre falo nos vídeos, que às vezes eu levo bronca aí do pessoal, né? Ah, você parece que não tá numa sala de aula, você parece que nunca pisou numa sala de aula. Gente, não é assim. Eu faço um plano, né? Que espero sempre, igual vocês, não é verdade? Vocês não fazem um planejamento aí que você espera que vai dar certo, que vai caber dentro do tempo, que a sua coordenadora ninguém vai encher o saco, nem a diretora, que não vai vir gente lá não sei de onde mexer na sua sala. A gente faz um plano para dar certo, né? Porém, o plano ele é flexível. Então, muitas vezes pode acontecer coisas diferentes. Então, o que eu vou falar são coisas que vão dar certo no nosso planejamento. No dia a dia, você vai adaptar conforme a sua realidade. Então, quem fica brigando comigo achando que eu nunca entrei numa sala de aula, está muito enganado, porque eu trabalho 2 períodos e com crianças assim, normais, né? Crianças. Gente, os objetivos de aprendizagem, por que eu gosto de falar sobre isso? Porque às vezes você está dando uma aula e você não tem a mínima ideia do que você está dizendo ali. Então, você precisa compreender, enquanto professor, qual o motivo de eu estar dando aquela aula, né? Por que eu quero ensinar aquilo no meu aluno? Então, não adianta simplesmente eu ir lá na BNCC, que é lindo,
que fala para expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, mas por que eu quero que ele se expresse assim? Então, esse objetivo, na verdade, é uma coisa para a gente. Se você quiser colocar no seu plano de aula, fique à vontade. Por vezes, eu coloco sim, para lembrar o motivo pelo qual eu estou ensinando aquilo para o meu aluno. Então, ele tem que saber, sim, identificar e nomear formas, associar objetos do cotidiano às formas geométricas. Isso aqui eu vou explicar o porquê durante o vídeo. Desenvolver habilidades aqui motoras e criatividade. E trabalhar conceitos de forma e espaço de maneira lúdica. Gente, as formas geométricas, né, elas estão presentes no nosso dia a dia, todos os dias, o tempo inteiro. Por isso mesmo, né, é que depois vou falar sobre isso depois. A gente vai utilizar esses recursos. Sempre coloque recursos pedagógicos, gente, no seu planejamento, porque você precisa pedir para sua escola os materiais necessários que você vai utilizar ou se não, você pode, né, poder comprar, trazer de casa, essas coisas todas. Então, esses aqui são os recursos que você vai iniciar para passar todas as atividades que eu vou sugerir durante o vídeo, gente. A avaliação também é importante, aliás, é obrigatório. Eu falo que é obrigatório porque eu coloco, que é o fato de como eu vou avaliar os meus alunos, mesmo porque a gente tem que fazer um relatório no final, então já tem que avaliar, eu coloco sempre isso aqui, tá? Para ficar mais fácil, né? Meio padrãozão. Tudo isso que eu falei, gente, você vai colocar no seu planejamento. Desde os códigos da BNCC, o recurso pedagógico, a avaliação, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, campos de experiência, tudo aqui. Você já deve ter o seu padrão, né, de plano de aula aí, porém eu tenho essas sugestões lá no meu blog. Você pode baixar de forma gratuita esses 2 planos de aula que já contém os direitos de aprendizagem, o tema, atividades permanentes, metodologia, campos de experiência, objetivos de aprendizagem e os recursos, tá? E aqui eu fiz mais básico, bem esqueletão mesmo, para vocês poderem utilizar. O link do blog, gente, está aqui abaixo. Lá tem bastante atividade gratuita para vocês, tá? E aí, nós vamos falar, lembra que eu comecei a falar a importância das formas geométricas no dia a dia, na nossa vida? Então, o primeiro dia, nós vamos fazer uma introdução às formas geométricas. E é uma atividade que dura em torno de 40 minutos. Gente, eu vou passar 5 atividades durante o vídeo. Você vai achar a melhor maneira de colocar para os seus alunos aí. De repente, você pode passar as 5 atividades no mesmo dia. Eu sugiro que não, porque eles se cansam, né? Então, por isso que eu coloco sempre uma por dia. Gente, educação infantil, a gente tem que ser super dinâmico, né? Sabemos disso. Então, cada dia você vai passar uma atividade. Por isso que eu coloquei lá no começo, que é para uma semana. Então, essa primeira atividade, a duração é de 40 minutos. O que você vai fazer? Você vai apresentar diversas formas geométricas para os seus alunos. Eu sugiro que sejam as mais básicas, as que a gente mais que aprende lá na educação infantil, né? Porque lá no 4º, no 5º ano, a gente começa com poliedro, né, que é aqueles negócios tudo lá, hexaedro e não sei o que lá, mas na educação infantil a gente começa com círculo, quadrado, triângulo e retângulo, né? Depois, lá no 5º ano, 4º ano, pirâmide, né, que daí já vai ser os outros lá, que eu esqueci o nome agora, eu vou relembrar, vou pôr aqui também para... E aí, gente, como que você vai apresentar essas formas? Você pode pegar coisas, objetos, mas, inicialmente, eu sugiro que vocês tragam recortados já em folha essas formas geométricas. Então, por exemplo, traga de casa já recortada ou impressa. Não traga impressa, gente, na folha e sem recortar. Se você for imprimir, por exemplo, um triângulo, recorte o triângulo, porque ele tem que entender que o triângulo é aquela forma lá. Senão ele vai entender que o triângulo é o retângulo da folha de sulfite. Não sei se eu me fiz entender.
Então, se você for imprimir as formas geométricas, sempre já traga recortada de acordo com o que elas são. Então, você vai apresentar e vai explicar para essas crianças formas geométricas, tá? E aí você vai distribuir essas figuras, né, para crianças explorarem as características. Vai falar que uma tem 4 lados, que é o quadrado, o retângulo também tem 4 lados, porém, um é menor que o outro e assim por diante. Explique. Depois que você fez isso, você vai fazer um jogo com eles, que é o jogo de caça às formas. Então, você vai pegar essas folhas que você recortou, que estava lá na mão das crianças, você vai mostrar, vamos supor, o círculo. E eles têm que encontrar na sala de aula ou no ambiente que você estiver fazendo essa brincadeira com eles, aquela forma. Então, o círculo, onde ele vai encontrar? Numa bola, lá na piscina de bolinha também tem. Então, ele tem que saber identificar o desenho com algo do seu cotidiano. Então, é a corrida, né? Eles vão correr, vão brincar e vão trazer para vocês. Façam isso o tempo que vocês acharem necessário, que não seja cansativo para eles e que nem dê encrenca, briga, porque eles começam a ficar muito animados, né? E aí depois a gente já viu. E aí, gente, terminou. Eles vão lavar a mão, vão sossegar, e você vai colocar eles na mesa. Porque lembra, a gente tem que fazer sempre documentar tudo isso. Você vai documentar através das fotos, por exemplo, né? Mas às vezes você está sozinha, você mostra as figuras e cuida para eles trazerem, ou você tira foto, né? Se você estiver sozinha. Então tem uma outra forma de documentar para pôr no portfólio deles, que são essas atividades impressas, gente. Aqui eu coloquei as básicas, né? O retângulo, o círculo e o triângulo. O link dessas atividades, gente, está aqui abaixo, tá? Vou deixar para vocês poderem baixar essas atividades, ok? Aí, gente, lá no segundo dia, nós vamos explorar as formas do cotidiano. Nós vamos continuar com aquela mesma aula. Porém, nós vamos levar para a nossa sala de aula objetos aqui, ó, de diferentes formatos. Então, ao invés de você levar o círculo que você imprimiu, o triângulo que você imprimiu, o círculo que você imprimiu, você vai trazer coisas, já vai ter reunido algumas coisas, pode inclusive ser aquilo que eles encontraram no dia anterior. Então, bola, livro, caixa. Vocês percebem que cada um... lembrei do nome, gente. Lembrei do nome do negócio que a gente ensina no quarto, que é o sólido geométrico, né? Tá vendo como são as mesmas coisas, só que vai aumentando o grau de dificuldade? Então, a gente começa pequenininho para lá ele ficar no sólido geométrico. Lembrei. Vai voltando aqui. E aí você vai trazer, gente, essa bola. Então, aqueles objetos que eles trouxeram na aula anterior, você vai utilizar. Porque daí você vai pegar e vai começar a mostrar esses objetos para eles e vai perguntar, isso aqui é o quê? Aí eles têm que adivinhar, é um círculo, é um retângulo, é um quadrado. Então, você vai mostrar várias coisas, não só as que eles trouxeram, sim, as que eles trouxeram, porém, trazer coisas diferentes, coisas novas também, para eles identificarem. E aí, depois que você fez isso, você pode fazer a mesma coisa, só que com uma criança. Então, você pega uma criança que você percebe ali, ou que, de repente que tem mais facilidade, para poder mostrar aquela forma geométrica para o restante dos amigos, e os amigos vão falar e você vai auxiliar essas crianças, tá bom? E você pode fazer com todas as crianças se você achar legal. Aqui eu não conseguiria fazer porque a nossa educação infantil tem muitas crianças. A gente tem sala de 30 crianças com uma professora, né, na educação infantil. Então, a gente não consegue fazer com todas, né? Realidade. Mas, não sei se vocês aí na cidade de vocês, de repente, tem sala de educação infantil com mais alunos aí, como a professora tiver, a gente comenta aqui pra gente saber a realidade, como é que tá, né, a situação. Então, aqui, ó, depois que vocês fizeram tudo isso, que daí eles já vão memorizar um pouquinho, vão conseguir absorver um pouquinho mais daquilo que eles aprenderam. Você, usando aquele kit que eu sugeri para vocês, né, que tem aqui o link abaixo, essas outras atividades, você vai escolher qual atividade que você quer e aí você vai
passar para eles para colocar no portfólio. Sempre tem nome e a data que foi feita. Tem várias atividades muito legais, ó. Aqui é a sombra, tá vendo? Para eles identificarem, aqui para eles é super simples. Aqui eles vão ligar, tá vendo? Ligar também. Aqui eles vão recortar e vão colar, é que não dá para ver direito, mas cada carro desse tem uma forma diferente. Ah, Lilian, mas aqui não é forma geométrica. Exatamente, esse é o esquema. É você poder ensinar outras coisas diferentes para eles assimilarem, né? Colocarem ali a diferença. Aqui é a mesma coisa, tá? Certo, gente? Lá na terceira atividade, eu coloquei como terceiro dia, nós vamos construir formas com materiais diversos. Eu falo sempre 40 minutos, gente, mas normalmente dura mais. Tem sala que é super rápido, mas normalmente dura mais tempo. Então, você vai propor às crianças que elas construam formas geométricas utilizando pedaços de papel colorido e cartolina. Lembra que eu falei dos recursos que sempre a gente tem que ter antecipadamente? Então, para isso, porque vai chegar ali no terceiro dia, normalmente na quarta-feira, e aí você vai ter o material para poder possibilitar essa atividade para as crianças. Então, pode colocar em grupo, você pode formar grupinhos, porque daí é legal que você incentiva esse trabalho colaborativo. Então, de repente, um faz o desenho da forma e o outro recorta, e o outro pinta, e assim por diante. A atividade 2, gente, deste dia, você vai distribuir essas outras folhas, porque tem várias folhas do kit. Lembra, nós estamos montando um portfólio, por isso que eu estou sugerindo para vocês essas atividades. E aí as crianças têm que montar essa atividade associando formas ao objeto construído. Gente, assim, sempre é bacana você fazer essas atividades como forma de projeto. Por que projeto? De repente você faz o projeto de uma semana ou de um mês sobre essas atividades. Aí no final desse projeto, no final dessa semana, ou no final do mês, ou no final do trimestre, do bimestre, você expor todos os trabalhos, porque eles vão ficar super felizes. Tem a feira de ciências, né, que sempre tem, aquela feira da exposição. Então é bacana porque daí você já vai construindo este material ao longo do tempo. E é isso que nós vamos fazer, tá? E eu não sei se vocês estão gostando, espero que sim. Se tiver, gente, curta o vídeo para vocês me ajudarem aqui e eu ficar feliz, continuar fazendo aqui planos de aula pra gente, né? Porque eu faço para todas nós. Inscreva-se no canal, porque sempre eu trago novidade, como eu falei aqui, para a sala de aula, para a escola, para as professoras. E aí você vai sempre estar recebendo novidades do canal. E compartilhe com outras pessoas, de repente está precisando de um plano de aula diferentão aí, tem uma ideia. No quarto dia, jogos e brincadeiras com formas geométricas. Também coloquei 40 minutos. Esses 40 minutos, gente, porque assim, metade do dia a gente fica no parque, né? Educação infantil, né? Normalmente, aí tem os lanches, o almoço, o café e assim por diante. Então, a gente não tem muito tempo para fazer esse tipo de atividade. Então, por isso que eu sempre coloquei esses 40 minutos até uma hora, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer uma brincadeira com o jogo da memória do kit. É essa folha aqui. É claro que você pode construir o seu jogo de memória aí e você mesmo imprimir, você recortar, plastificar direitinho. É que eu já tenho pronto no kit e esses aqui são bonitinhos que eles já vêm desenhados, já com as carinhas deles. Só que lembrando, o jogo da memória, gente, você não vai recortar assim, obviamente, né? Círculo assim. Você vai recortar sempre em forma de quadrado, todas as formas, né? Senão, nada a ver, vocês entenderam, né? Então, vocês vão imprimir essas folhas e vai fazer esse jogo de memória. Vocês vão montar, gente, em grupo, coloca eles em grupinho de 4, 5 crianças, ou em dupla, se você puder imprimir mais dessas atividades. Então, é o jogo de memória que está no kit, que o link está aqui abaixo também. Último dia, gente. O último dia é o que eu falei para vocês. É a culminância do nosso projeto, é o ápice do projeto, se você estiver fazendo um projeto. Então,
é a montagem do nosso painel e do nosso portfólio. Tudo que eles fizeram durante a semana, nós vamos fazer um painel. Então você pode fazer em papel pardo ou sulfitões, você pode ir colando sulfitões. Eu prefiro papel pardo porque é um papel só, né? Você corta uma vez só, cola de uma vez só, é difícil, pede ajuda ali para alguém para te ajudar a colar na parede. Mas fica fácil porque é um papel grandão e o papel pardo é legal porque ele destaca as atividades das crianças também. E outra, eu acho que qualquer escola, né, gente, tem papel pardo, acredito eu. E se não tiver, a gente compra um pedacinho, nem é tão caro, porque não tem jeito, o professor sempre tira dinheiro do bolso. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso, sobre os desafios, né, na nossa profissão aí. Então, o que nós vamos fazer? Você vai montar um portfólio com as crianças de todas as atividades que você fez durante a semana. Tem gente que coloca na pastinha, então ou pasta de elástico ou aquelas pastas de plástico mesmo, cada um tem o seu jeito, a sua maneira de fazer. Eu tenho uma amiga, gente, uma colega de trabalho que ela encaderna. Tem noção? Então, ela vai encadernando durante o ano. E ela, assim, a escola tem a máquina para encadernar, mas o material é ela que compra. E ela fala, Lilian, vale a pena, porque você está vendo o trabalho que você fez. E isso é muito bom para você continuar animado de fazer essas coisas, porque às vezes você começa a fazer em folha solta, vai largando de qualquer jeito, você não vê o progresso do seu trabalho. Então ela sempre fala isso, ela faz a capinha, faz tudo direitinho, encaderna, gente, e no final do ano ela entrega para os pais, tira foto na reunião de pais, muito bacana. E aí você vai fazer uma montagem de um painel como se fosse uma galeria de formas geométricas. Então pega esse papel pardo, você vai colocar ali na parede e vai fazer essa galeria. Então de repente você pega uma atividade, todas essas que você fez com as crianças, monta esse painel também, tá? Coloca lá, aí você que vai saber. Você pode fazer outras atividades, eles recortando, eles fazendo. Você pode colocar nesse painel, inclusive, por exemplo, as bolinhas lá da piscina de bolinha, uma bolinha, pregar mesmo no papel pardo, com cola quente, sei lá, não sei se cola. Mas são exemplos assim de a gente tem que usar a criatividade para fazer um painel sensorial também de formas geométricas. E você também, para colocar embaixo, então vamos supor, você colou ali o papel pardo. Embaixo você coloca as mesas, certo? Porque eles podem fazer massinhas de modelar, usar o canto das formas. Então, lá no cantinho da parede, não tem o cantinho do livro, vai ser o canto das formas, que vai ser a nossa galeria. Gente, espero que vocês tenham gostado. Aqui do lado eu tenho outros vídeos de plano de aula alinhado à BNCC. Tenho aquele outro vídeo que eu falei para vocês das dificuldades de ser professor, coisas que a gente enfrenta aí no dia a dia. É só clicar e continuar aqui no vídeo. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.